O Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais apontam que qualquer possibilidade de chuva não deve aliviar a seca aqui no país até outubro. E o nosso entrevistado agora é o pesquisador do CEMADEM, Giovanni D'Olive. Como vai, Giovanni? Muito obrigado mais uma vez por participar aqui da programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham a gente. Bom, acho que todo mundo que vive no Brasil hoje se pergunta, pelo menos aqui nós no Centro-Sul, quando vai começar a chover e por que se chover até o fim desse mês de setembro, a chuva não é considerável, apenas a partir de outubro o quadro pode mudar. Giovanni. Isso porque, Thiago, normalmente a estação chuvosa ela tem a sua transição no mês de outubro. Né? Setembro ainda é considerado um mês seco, grande parte do centro-sul, sudeste, centro-oeste do país. Né? O sul tem um regime de chuva diferente, só o Paraná que está mais próximo aqui a São Paulo. Então essas chuvas que acontecem eventualmente no final de setembro, elas ainda não são o anúncio do início da estação chuvosa. Aliás, é comum a gente ver chuva começando no final de setembro e depois ela para de novo e demora mais um tempo para realmente começar de uma forma mais consistente e frequente. Né? Então, até tem alguma expectativa de chuva entre final de setembro e início de outubro, que é uma ótima notícia, né? Qualquer gota de chuva é bem-vinda, mas isso ainda é muito cedo para dizer que seria o início da estação chuvosa. A gente vai ter que esperar mais um tempo. Giovanni, a questão é a seguinte, né? Por mais que comece a chover, todas essas consequências dos incêndios pelo Brasil e até da poluição do ar, isso não se reverte de uma hora para outra, né? Leva um tempo, é igual quando a gente viveu em 2014, 15, a crise hídrica aqui em São Paulo, começa a chover, mas a situação não se reverte tão rápido, né? Não é, o solo está muito seco, a vegetação está muito seca, não é uma chuva que muda a situação, né? A primeira chuva, na verdade, só abaixa um pouco a poeira, quando o sol aparece, ela evapora de novo. Precisa uma sequência de semanas com uma chuva frequente para poder, aos poucos, o solo ganhando umidade, a vegetação absorvendo a umidade do solo e com a vegetação mais úmida, então o fogo se alastra de forma mais contida. E aí fica mais fácil controlar o fogo, diminuindo o fogo, diminui a fumaça na atmosfera, aos poucos essa fumaça que está aí vai dissipando, aí a qualidade do ar melhora e as coisas vão melhorando. Então isso é uma questão de várias semanas, a partir do momento em que começa a chuva. Ô, Giovanni, você é um pesquisador, né? Claro, os pesquisadores, os cientistas estão se deparando com a situação que o mundo inteiro está vivendo. Há uma surpresa por tudo que está se vivendo nesse momento. O Brasil deve ter ainda problemas com os extremos ou esse, infelizmente, é só o início dos extremos que não só o Brasil, mas outros países começam a viver? Tiago, quando a gente fala de clima, a gente tem que falar em longos períodos de tempo. Né? A Organização Mundial de Meteorologia define como clima a média de um período de 30 anos. Então, quando a gente fala de mudança climática, a gente tem que comparar um período de 30 anos com outro período de 30 anos. E aí, se a gente vai de 30 em 30 anos, nos últimos 150 anos, a gente tem visto a temperatura média do planeta aumentando, o registro de extremos aumentando, mas mesmo com a temperatura média do planeta seguindo essa tendência gradativa e as projeções indicando que ela vai continuar subindo, né, porque a gente tem um aumento aí gradativo na quantidade de gás de efeito estufa, o efeito pontual num determinado ano varia muito. Porque com essa média mais quente, ela não acontece por igual em todo o planeta. Tem lugares que esquenta mais, tem lugares que esquenta menos. E aí o planeta, o sistema todo do planeta e os fluidos que envolvem os fluidos planetários, que são a atmosfera e o oceano, eles se movimentam para tentar redistribuir essa energia. E esse movimento deles é lento, e é diferente da atmosfera, do oceano. O oceano é mais lento, movimentos mais longos. Então essas secas, essas áreas de mais chuva, no sul da América do Sul foi frio nesse inverno, né? Em São Paulo foi 2 graus acima da média, mais quente do que a média do planeta, está subindo. Então, você tem essas variações de um ano para o outro, de uma temporada para outra. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não é que no próximo ano vai ser mais seco que esse. Pode ser que o próximo ano seja menos quente, tenha mais chuva, mas quando você olha períodos de 30 anos, você olha em décadas, a tendência, infelizmente, é que a gente tenha esses extremos mais frequentes. Giovanni D'Olive, que é pesquisador do CEMADEM, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui à Jovem Pan. Um bom descanso, até a próxima. Um abraço. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos.